Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? A história de hoje foi escrita por Flávio Cevalho. Essa história foi primeiramente postada no site creepypastabrasil.com.br. Visitem o site. É cheio de histórias antigas de creepypastas, vale bem a pena conferir. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Jenny era jovem e bela. Tinha uma vidinha pacata perfeita. Nos seus 27 anos, já ensinava línguas na escola. Tudo começou a entrar em colapso quando ela arranjou um namorado. Ele era beberrão e violento. Um dia, ele chegou tarde da noite em casa, bêbado e extremamente irritado. Estava gritando e chutando as coisas. Não demorou para começar a descontar seu ódio em Jenny. Ele a espancou até que a moça cuspisse sangue. Chutou seu pobre e delicado rosto, socou seu macio abdômen e pisoteou suas costas. Foi demais para Jenny. Olhando para seu próprio sangue espalhado pelo carpete, Jenny pensou. Ela pensou em coisas terríveis. Pensou em como queria que aquele homem que a espancasse morresse. Pensou em como entregaria sua alma para qualquer pessoa em troca da morte daquele homem. Alguém, mate-o, por favor, ela pensava, olhando para o próprio sangue. Jenny não tinha certeza disso, mas podia jurar que ouviu alguém dizer em seu ouvido: sim, minha dama. Seu namorado não acordou no dia seguinte. Jenny olhou para o relógio. Tic-tac, ele fazia alegremente. O ponteiro dos minutos se encontrou com o das horas, fazendo soar 12 badaladas. Era meio-dia, não meia-noite. A claridade inundava a sala. Foi nesse dia que Jenny o viu pela primeira vez. O homem estava lá na sua porta. Ele era lindo, vestido de branco, cabelos loiros, olhos verdes, o príncipe encantado com quem muitas mulheres sonhavam. No início, Jenny não notou. Demorou um pouco para que ela o percebesse. Quando ela finalmente o viu, tomou um susto. Se aproximou, mas no tempo de um piscar de olhos, o homem sumira. No dia seguinte, Jenny demorou menos tempo para vê-lo. Ele não estava na porta dessa vez. Estava sentado no sofá, as pernas dobradas e os olhos seguindo a moça onde quer que ela fosse. Ele não fazia nada além de olhar. Com os meses passando, Jenny parou de se incomodar com a presença do homem. Afinal, ele nada fazia, nunca o incomodou. Até que um dia, um segundo homem apareceu. O segundo homem era igualmente belo. Seus olhos azuis faziam um contraste perfeito com as roupas negras. Outro personagem de contos de fadas. Este, porém, não era tão inofensivo. Ele andava pela casa, quebrava coisas e se deitava ao lado de Jenny durante a noite. Ele acariciava seu rosto com a mão macia e suspirava em seus ouvidos. Jenny tinha medo, muito medo. Depois de algumas semanas, já não conseguia dormir de verdade, pois mesmo de olhos fechados, ela sentia o segundo homem a encarando. Ela um dia confrontou o segundo homem. Este ignorou suas palavras e pôs-se a quebrar qualquer coisa. Era frustrante. Foi como dar uma bronca no patinho de borracha. Jenny estava farta daquilo. O homem que nada fazia e o segundo homem que a atormentava eram demais para sua cabeça. Ela chegou à conclusão de que eram demônios, enviados para infernizar sua pobre existência. Chamaria um padre para operar o exorcismo. De noite, porém, a situação ficou pior. Agora não eram 2 homens, eram 20, 30, talvez até 40. Todos nos mais diferentes lugares, todos igual ao segundo homem. Eles apareceram quando Jenny tentava dormir. Ela estava em pânico, tentava se mexer, mas não conseguia. O primeiro homem então surgiu no meio da multidão. Ele sorriu pacificamente. Eu sou um anjo, Jenny, ele disse, e todos esses à sua volta são demônios.
E eu quero fazer um trato com você. Esses demônios estão de olho na sua alma já faz um tempo. Parece que você vendeu sua alma em troca da morte de alguém. Eu, como anjo, posso protegê-la. Jenny não entendeu o que estava acontecendo. Ela desviou o olhar do anjo e olhou para os seres que a cercavam. Os demônios olhavam e lambiam os beiços de forma sedutora. Não diga nada para eles, Jenny. Eles vão te seduzir para que me pegue. O anjo segurou suas bochechas violentamente, forçando-a a olhar para seus olhos. Como dizia, eu posso protegê-la, mas isso tem um preço bem pequeno. Jenny suava frio. Sentiu o gosto de vômito na sua garganta. Seus olhos vidrados no do anjo. Esse tinha expressão calma. Porém, era isso que assustava mais. Sua alma, ela é o preço, o anjo disse. Vamos usar ela para alimentar Deus. Jenny via aquela situação como algo risível. Era simplesmente louco demais. Deus, anjos, demônios, tudo era muito louco. Sem falar que não havia escapatória. Se aquilo fosse verdade, sua alma seria devorada do mesmo jeito. Jenny negou o trato. O anjo pareceu desapontado e se afastou. Ele estalou os dedos e disse: Podem comer. A alma de Jenny foi trucidada, despedaçada e devorada. Era doloroso, nojento e nauseante. Jenny se sentiu como se toda a dor que ela sentira em vida estivesse voltando dobrada. O pior de tudo era o pânico, o pavor que sentia. A última coisa que viu foi o anjo. Sua face mostrava desprezo. Ele franziu as sobrancelhas, cuspiu no chão e foi embora. No dia seguinte, acharam o corpo de Jenny largado no quintal. Estava cheia de cortes, ensanguentada e violada. O enterro foi triste. Sem dúvida, quem mais chorou foi sua amiga Sofia. Ela estava sofrendo muito. A amiga era a única que entendia o sofrimento que ela passava por causa da violência do ex-marido, que também morrera de maneira esquisita depois dela desejar muito que isso aconteça. No dia seguinte do enterro, Sofia parou para olhar o relógio. 12:00. Ela olhou depois para a porta e lá estava ele. Gostaram da história, seres do submundo? Não se esqueça, se você quiser ajudar o canal a crescer, curta a página, compartilhe a página ou se torne um dos membros do Patreon. Vocês ajudam muito o canal a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.